dia, quarto ano, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula de ciências, onde nós estamos vindo falando sobre o calor. Bom, a gente falou sobre as transferências de calor, sobre o calor em si, que ele é uma fonte de energia, e agora nós precisamos conhecer um pouco a respeito da sua condução. O que seriam os bons e maus condutores? Bons e maus condutores que nós vamos ver agora na página 13. Bons e maus condutores. Bom, condutor quer dizer conduzir algo, levar para algum lugar. E bons ou maus, nós sabemos que alguma coisa vai ser positiva e alguma coisa vai ser negativa. Bom, vamos partir desse princípio. Embora não exista nenhum material que vá conduzir de forma perfeita o calor, existem uns que vão conduzir de uma forma melhor e outros de uma forma pior, digamos assim. Ou seja, ou vão conduzir ou não vão conduzir. Alguns materiais, eles diminuem a quantidade de fluxo de calor. Eles agem como isolantes. Então, se eles isolam o calor, eles vão trabalhar de forma que não vão conduzir. Eles vão entrar na categoria de maus condutores. Exemplo de maus condutores: madeira, lã. E alguns outros materiais, eles vão conduzir de forma muito fácil e muito eficaz o calor. Ou seja, mal pegou fogo numa pontinha, ele já está transferindo para o outro. Vai transferir o calor de forma mais rápida. E um material que é muito fácil de conduzir o calor é o metal. Vamos lá. Para cozinhar alimentos, as panelas precisam ser feitas de um material que conduzem bem o calor. Por quê? Porque nós vamos colocar a chama do fogão, o material e a comida. Então, esse material que é feito a panela, ela tem que conduzir bem o calor para que o alimento que está ali dentro, ele receba todo esse calor e chegue a cozinhar. Os materiais que conduzem bem o calor são chamados de bons condutores, como a gente viu. O exemplo que temos no livro: o metal é um bom condutor de calor. Essa característica possibilita que o calor seja transferido para o alimento, como está o exemplo aqui da panela. O corpo humano e grande parte dos metais, como aço, prata, cobre, são bons condutores de calor. Por isso, os ferros de passar roupa, as chapinhas para alisar o cabelo, as grelhas, as panelas e diversos outros objetos precisam transmitir calor, são feitos de algum tipo de metal. Bom, a base do ferro de passar é de metal, pois esse material é um bom condutor. Então, ele vai esquentar e vai transferir esse calor. Aquela parte de baixo do ferro, ela é feita de metal porque ela vai esquentar mais rápido, ela vai receber o calor mais rápido e vai transferir para a roupa na hora da gente passar. Então, ele vai transferir com mais facilidade. O corpo humano também é um bom transmissor de calor? Sim, por isso a gente tem aquele abraço quentinho. Durante o abraço ocorre uma transferência de calor. A gente abraça a pessoa e sente o arzinho mais quente. A gente sente uma transferência de calor porque o ser humano é um bom condutor de calor. Quando a gente vai para a praia, quando a gente vai dar uma volta num parque, fazer um piquenique, nós levamos normalmente a água, o suco, o refri, algumas frutas, sanduíches, dentro de um isopor. Por quê? Porque o isopor, ele funciona como isolante. Então, ele não vai deixar o calor entrar e descongelar ou estragar as coisas que nós temos lá para a gente se alimentar depois. Então, o isopor é um mau condutor de calor. Ele não vai deixar o calor entrar ali nas nossas comilanças do piquenique. Então, assim, a lã, o vidro, a cortiça são todos maus condutores de calor. Aí ali, na página 14, ele traz um exemplo bem legal pra gente. Que exemplo é esse? O exemplo é o seguinte: por que lá no Polo Norte tem aquelas casinhas feitas de gelo que são chamadas de iglu e quem tá lá dentro não passa frio? Deem uma olhadinha ali no exemplo que tem no livro. Isolamento térmico, plataforma, ducto de ventilação e entrada. Ao olhar um iglu, você pode imaginar que seus blocos são parecidos com aqueles cubos de gelo que você coloca no suco. Mas não é bem assim. Os blocos que formam a casa dos esquimós ou os inuites
como eles preferem ser chamados, são feitos de neve compactada, que é muito mais leve e isola melhor a temperatura do gelo cristalino, já que além da água, esse tijolão também tem muito ar por dentro. O aquecimento do iglu é feito pelo calor do corpo dos seus ocupantes e pelo fogo da lamparina e fogueira. Para evitar que a fumaça tome conta do ambiente, eles contam com uma pequena chaminé. Como o ar quente costuma subir e o frio descer, as pessoas dormem em um local mais elevado no iglu, as fogueiras são feitas um pouco mais baixo e no patamar inferior está um túnel estreito, onde as pessoas são convidadas a entrar e o frio sair. Então, vocês podem perceber na figura que tem alguns degraus. Então, na parte mais baixa é onde fica as fogueiras, porque o ar se propaga melhor quente ali embaixo. E as pessoas que vão dormir ficam mais acima. Por quê? Porque o ar quente sobe e o frio desce. Então, as pessoas estão lá em cima, se aquecem melhor porque o ar quente da fogueira vai subir e o frio vai descer. Em seguida, a prof vai passar só uma experiência para vocês entenderem melhor como funciona a condução de calor dos materiais. Bom, como vocês podem ver, a prof pegou uma colher de plástico, uma de alumínio e uma de madeira. Cada pontinha, coloquei a mesma medida de nata. Bom, o que a gente precisa ver nesse experimento? Qual desses materiais, madeira, alumínio ou plástico, vai conduzir calor mais facilmente e fazer esse material, essa substância que está aqui na ponta, derreter primeiro? As três foram colocadas no fogo, com a panela, a água fervendo, e nós vamos ver qual vai conduzir o calor primeiro. E vai fazer com que esse material derreta, ok? Todas estão expostas à mesma temperatura. Foram colocadas no mesmo momento e expostas à mesma temperatura. Uma parte aqui, ó, madeira intacta, plástico intacto. Olha o alumínio. O alumínio já tá derretendo a nata, já caiu um pedaço lá dentro e a parte já está escorregando. A conclusão, então, é: entre o plástico, o alumínio e a madeira, o alumínio, ele é o melhor condutor de calor, pois ele esquentou mais rápido até chegar no material ali em cima e derretê-lo. Olha aqui a madeira, a prof consegue até encostar na madeira porque ela está começando a ficar quente, mas numa temperatura muito elevada. O plástico nem esquentou ainda e o alumínio derreteu. Então, dos três materiais, madeira não é um bom condutor de calor, plástico não é um bom condutor de calor e o alumínio um ótimo condutor de calor. Bom, turma, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a página 15, onde a gente vai tratar sobre o efeito estufa. Mas o que é o efeito estufa em si? O efeito estufa é um fenômeno natural. Ele por si tem que existir. Por quê? Porque se ele não existisse, nós teríamos uma temperatura média na Terra de menos 15 graus. Tá, mas o que é o efeito estufa? Dê uma olhadinha nessa ilustração que a prof vai colocar para ficar mais fácil de vocês entenderem. O efeito estufa, ele é natural. Existe mesmo ele na nossa Terra. Então, olhem ali. Tá toda a nossa Terra e as setinhas vermelhas são como se fossem os raios solares chegando à nossa Terra. Então, é um fenômeno responsável por manter as temperaturas médias na Terra. Ele possibilita a existência de vida em nossa Terra, fazendo com que as temperaturas não caiam drasticamente. Esses gases presentes na atmosfera, que já são normal ter todos esses gases, eles impedem a dispersão total da radiação solar no espaço. Então, ela não se perde no espaço, eles vêm para a Terra. Assim, parte do calor fica retido na nossa Terra, aqui no nosso planeta. Mas o efeito estufa, ele pode ser agravado pelo homem. Então, aí que entra a parte ruim do efeito estufa e gera o aquecimento global. O que é? A ação do homem, principalmente após a parte industrial, quando entra as indústrias, tem
agravado o efeito estufa. Por quê? Porque a produção industrial está associada principalmente à queima de combustíveis fósseis. Assim, ele emite com maior diversidade, com maior quantidade, os gases que são normais de ter no efeito estufa. Só que tudo, como a gente fala, em excesso faz mal. O aumento desses gases impede que o calor faça a irradiação pela superfície terrestre. Ou seja, não devolve a parte total, não fica um pouco para a Terra e um pouco para o espaço. Não, ele vem todo o calor para a Terra. Então, dessa forma, há um aumento anormal muito grande das temperaturas no nosso planeta. Aí gera o aquecimento global. Então, assim, turma, nós temos nossos gases normais na Terra. E eles fazem com que, quando nós recebemos a radiação do Sol, ela seja distribuída um pouco para a nossa Terra, um pouco para o espaço. Só que o aumento está tão grande com a poluição, com as indústrias, a dispersão, a dispersão de gases na atmosfera, que faz com que tudo venha para a Terra, não tenha mais uma divisão. Então, vindo para a Terra, é um calor insuportável. Então, isso faz com que cada vez mais a gente sinta esse calor aqui nos nossos dias. Então, assim, a seguir algumas atitudes que todos nós podemos adotar para diminuir essas emissões de gases. Andar a pé, de bicicleta ou dar preferência ao transporte público, porque se todo mundo anda de transporte público, diminui a quantidade de carros na rua. Diminuir o consumo de carne, pois todos os rebanhos eliminam grande quantidade de gases na atmosfera, que contribui para o aquecimento global. Pensar bem se realmente precisamos ou se vamos utilizar um produto antes de comprá-lo. Quanto mais a gente compra, mais a indústria produz, mais efeito de gases mais gases eles vão dispersando na fabricação, vão distribuindo para a nossa atmosfera. Ok, turminha? Depois vocês vão fazer as atividades e qualquer dúvida, leitura, mas podem mandar uma mensagem para a prof que eu ajudo vocês, tá bom? Beijos e até mais!